Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. E por que um capítulo? Porque é a leitura do nosso livro que nós estamos fazendo o estudo, que é O Espírito da Verdade. E na sequência, hoje nós vamos ler o capítulo 19 do Espírito da Verdade, que é intitulado de Guarda-te em Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve das trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que tua compaixão reajusta os quadros da natureza. Ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos. Quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável, quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado. Refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda. Cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhe crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele, o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recordo todo o misericordioso que não nos esquece. E, abraçando o próprio dever, como sendo expressão da sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Emmanuel. Pois bem, amigos, capítulo 19, Guarda-te em Deus, ele faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8, Advento do Espírito da Verdade. No Espiritismo, nós encontramos no livro dos Espíritos, a primeira questão do livro dos Espíritos Allan Kardec fez para os Espíritos, ele fez o que é Deus? Observe que Allan Kardec poderia ter feito a seguinte pergunta: quem é ou como é? Mas não. Ele perguntou o que é Deus, no sentido de significado para nós. E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então veja, tudo parte de Deus. Tudo de bom parte de Deus. Porque, ainda quando alguns dizem, se Deus criou tudo, Deus também criou o mal? Não. Deus não criou o mal. O mal foi por nossa conta. Porque quando nos ausentamos, quando deixamos de lado o bem, o mal surge. E Deus nos criou para que sigamos o bem, para que façamos o bem. Então fomos nós mesmos quem acabamos deixando o mal chegar. Então veja que Deus é, como diz a questão, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. E Emmanuel elenca aqui todas as situações pelas quais nos encontramos em inúmeros momentos da nossa vida. Fatigado, doente, incompreendido, sozinho. Todos esses sentimentos, essas sensações, nós vivenciamos.
E ele deixa muito claro que em todos esses momentos é Deus que está ao nosso lado. Então, não é porque eu estou incompreendido que Deus não está comigo. Não é porque eu estou doente que Deus não está comigo. Não é porque eu estou fatigado que Deus não está comigo. Pelo contrário. Quem permite que Deus se achegue de mim sou eu mesmo. Então, a todo momento, eu tenho que permanecer nessa permissão que Deus esteja comigo. Que eu receba esse amparo. Porque Emmanuel deixa claro que Deus é bom o tempo inteiro. Mas então, poderia vir a questão de nós, por que eu sofro? Por que choro? Por que sou sozinho? Por que sou incompreendido? Aí vem a doutrina espírita e nos orienta e nos ensina das situações pelas quais temos que passar como um aprendizado. Que aqui, a vida terrena é o grande educandário. Estamos aqui constantemente aprendendo. Nessas situações de fatiga, de isolamento, de doença, nós estamos aprendendo. Nossa, mas é muito difícil. Mas isso não quer dizer que nós estamos desamparados. Isso não quer dizer que nós estejamos esquecidos. Isso não quer dizer que Deus se esqueceu de nós. Muito pelo contrário. É exatamente nesses momentos que quando eu permito, que quando eu invoco a presença divina, porque Deus é um templo em nós mesmos. Ele faz moradia em nós mesmos se eu permito. É como a ausência de calor. Quando tem ausência de calor, eu sinto frio. E quando eu sou incompreendido, quando eu me sinto fatigado, eu tenho que buscar essa força suprema que é em Deus que me estrutura. Essa é a interpretação que eu devo fazer. Haverá os momentos de incompreensão, de cansaço, de doença, de revolta, mas eu não posso aí, nesse momento, me afastar do divino. E nisso, Jesus nos ajuda, porque ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus deixou os 10 mandamentos para que fôssemos seguindo. E nesse processo de evolução, na sequência, vem Jesus, depois de um bom tempo, a corroborar todos esses 10 mandamentos, e ir mais além, e nos falar mais um pouco sobre amor, nos ensinar mais ainda. E ainda assim, sempre deixando claro que jamais estaremos sozinhos. Jamais seremos incompreendidos por Deus, por Jesus. Estaremos sempre amparados, estaremos sempre auxiliados por essa força suprema que é Deus. Então, eu não posso fugir, ainda que o momento seja da dificuldade, desse pensamento divino, de saber que tem um Pai que por mim zela. Qual pai, como tem aquela passagem, qual pai que quando o filho pede água, ele lhe serve uma pedra? Assim é Deus para conosco. O que nos falta é compreensão, porque em muitos momentos nós não somos atendidos porque nós buscamos o imediatismo e Deus quer o quê? Que aprendamos com aquela situação. Então, vem outra palavra, confia. Confia. E o Evangelho diz isso de que forma? Abnegação. Ou seja, o que é abnegação? É a renúncia, é o contrário ao egoísmo, ou seja, é achar que eu vivo por si só aqui nesse planeta. Não, eu vivo com os demais e Deus ampara todos nós. Deus ilumina todos nós e me dá força, assim como dá para você, para todos os outros. Basta que para isso eu o chame. E aí vem o ensinamento de Jesus dizendo que, através da prece, temos uma comunicação direta com Deus. Através da oração, aquilo que o nosso coração pede, aquela prece que nós fazemos de coração, é o Pai nos ouvindo e é o Pai
permitindo aquele filho a compreensão, a passagem por aquela situação, seja dolorosa, seja de incompreensão, seja de fadiga, seja o que for, mas é o pai amparando um filho. E é através dessa prece que nós temos a comunicação direta, como Jesus nos ensina. Então a ferramenta nos foi deixada. Jesus nos ensinou isso. Então, se por todas essas ocasiões que temos que passar, temos aí um mecanismo, temos aí um instrumento para o qual atingimos o nosso Pai, para o qual nós chegamos até Ele e conversamos com Ele, da mesma forma que nós conversamos com um amigo, porque a prece ela não tem uma forma, uma maneira, ela tem que ser feita de coração. É isso que Deus espera de nós, o coração puro. E o devotamento, que é a dedicação, é esse nosso grande empenho. É esse devotamento, é saber que nesse momento da dificuldade eu estarei sendo amparado. Mas o meu pensamento se torna tão nebuloso, se torna tão contraditório, se torna tão pesado, que eu acabo me afastando de Deus. E aquele momento se torna ainda mais difícil. Mas é aí o meu devotamento, ou seja, o meu grande empenho para buscar, através da prece, o meu auxílio do meu Pai, do Criador de todos nós, do Pai de todos nós. Então, é através dessa abnegação, dessa renúncia de egoísmo, desse desapego de achar que aqui é uma vida só, de achar que tudo está aqui para viver essa vida que Deus nos concedeu e agradecer a Ele por tudo. Chico Xavier diz que devemos agradecer, a primeira prece é agradecer a Deus por tudo e principalmente por nos parcelar os nossos erros do passado, porque se todos os nossos erros do passado viessem todos numa só vida, não suportaríamos. Porque nós reclamamos dessa sem saber e nos lembrar o que fizemos no passado. E esse esquecimento, como a gente já sabe pelo Espiritismo, é proposital. É para que não atrapalhe esse nosso caminho no progresso. E Deus é sábio nisso, também, em tudo, e nos ensina dessa forma. Mas em todos os momentos, sejam eles quais forem, nós sempre estaremos amparados por essa mão divina, por essa força suprema que nos estrutura, que nos fortalece e que nos faz dar um passo adiante. Então não nos esqueçamos da lição de Jesus. A prece é o grande mecanismo para chegarmos juntos do Pai. Faça a sua reflexão acerca do título da noite, do tema da noite. E vou ficando por aqui. Eu vejo você no próximo programa, no próximo capítulo. Fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.